Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma semana começando e nós estamos aqui de cenário novo, novidade aí para vocês. A iPlan já está com o escritório todo montadinho, já tem um dos nossos especialistas que também já vai apresentar a live do nosso novo escritório. E para começar a live de hoje, vamos começar então com Felipe Martins sobre renda fixa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tá chique aí o negócio, hein? Legal. Daqui a pouco sou eu daí também. Vamos lá, você pode compartilhar minha tela aí? Tá. Compartilha. Pronto, pessoal, vamos nessa então, né? Falar aqui o nosso call semanal de hoje, dia 18. Então agora, né, chegando aí já da segunda metade do mês, né, já começamos a ficar de olho aí na reunião do Copom, né, aquela em que é decidida aí a política monetária, principalmente em relação à taxa Selic, né, que atualmente está em 6,25 ao ano. Ele já fez um comunicado na reunião anterior, né, sinalizando um novo aumento de 100 bips, indo para 7,25, tá? Mas, né, tem uns pormenores aí. Por quê? Uma própria notícia aqui de um dos componentes lá do comitê, né? Acho que, se eu não me engano, é Fábio Kanczuk, né? Um sobrenome difícil. Dizendo que ele não é escravo da projeção do mercado, né? E desse compromisso. Ou seja, aquele comunicado que foi dado, né, de aumentar mais um ponto, não é necessariamente, né, escrito em pedra, que vai de fato acontecer. O Copom vai avaliando o que acontece entre uma reunião e outra, coloca isso nos modelos deles, né, e vai ver realmente se vai fazer aquele aumento que tinha sido anunciado, menos ou mais, né. Isso tudo por quê? Porque a realidade é diferente dos modelos, né, a realidade é diferente da teoria, simples assim. Então a gente temos comentado bastante, não tem como fugir do assunto, né? Uma inflação que realmente está bem elevada. No call em que a gente ainda não tinha essa leitura da inflação, eu falei que tinha uma expectativa do mercado dela ficar em 9 alguma coisa, já ficou acima dessa expectativa. Então pode ser que, como a inflação realmente está cada vez apertando e cada vez mais, seja necessário que o aperto monetário fique ainda maior, tá? Mas o mercado vai fazendo suas projeções, assim como o Copom, e o Copom consulta isso também com o mercado, tá? Só colocando aqui mais alguns dados, né? Esse é o maior ciclo de aperto monetário dos últimos 10 anos. Então, coloquei aqui um histórico da taxa Selic, né, desde 2011 até agora, 2021. E essas subidas que a gente teve aqui, essa primeira subida estabilizou, depois uma outra subida. Aí aqui a gente teve 2 grandes ciclos de quedas, né, e agora estamos subindo aqui novamente. Então, o tamanho dessa subida que a gente teve desde os 2% até agora, né, até os 6,25%, é o maior ciclo de aperto monetário, ou seja, subida dessa taxa Selic, desses últimos 10 anos, ou seja, maior do que esse que estava aqui e maior do que esse outro aqui também. Tá? A projeção, né, que existe, ou que tinha dado como a entender também do Copom, que chegaria a 8,25 no final desse ano, mas eu mesmo já mostrei em outros calls aqui, né, que tem algumas casas aí do mercado, né, alguns bancos, áreas, assets, áreas de análise, que já veem Selic de 2 dígitos, né, com mais de 10%. Então, esperar para ver e ficar realmente mais atento, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas existe essa tendência, pelo menos, aí, tá? Aqui também eu coloquei o gráfico, né, da inflação realizada, né, a medida, e também com a projeção, né, a realizada aqui dos últimos 10 anos, essa linha azul, e aqui, né, o que tem para frente é essa linha vermelha, né? Então você vê que isso aqui vai sendo atualizado, né? Se a gente pegasse esse gráfico, por exemplo, lá em janeiro, tinha a mesma coisa, né? A inflação saindo aqui, colocando que ela ia cair logo depois, né? Então acaba que pode ser que as previsões, né? Pode ser não, as previsões não vêm se concretizando exatamente como o Banco Central vem desejando. Mas isso não significa que ele não esteja atento ao que está acontecendo, muito pelo contrário, né? Se ele está elevando e está fazendo esse ciclo de aperto monetário, é porque ele está, sim, de olho nisso aqui. É a inflação que está sendo o principal drive para isso, tá? Essas outras 2 linhas aqui, né, as tracejadas e essa do meio, significa a meta de inflação e a banda, tanto superior quanto inferior. Então vejam que para 2021, ela deveria ficar nessa
nesse range aqui, né? E ela tá bem fora, né? Tá bem lá em cima, chegando até quase no máximo desses últimos 10 anos, ainda não bateu, mas já tá quase batendo esse máximo aqui que aconteceu lá no iniciozinho de 2016. E, por fim, né, eu coloquei aqui, né, onde que hoje, de acordo com o que se tem de informação atual, quando, na verdade, que é previsto que essa inflação vá voltar para dentro dessa banda em que ela pode oscilar, que é aqui mais ou menos aí em outubro de 2022, um pouquinho antes. Então, só daqui a um ano que a gente vai ver ela voltar aqui para dentro, se tudo acontecer de acordo com esse gráfico aqui, né? Mas, mais uma vez, isso não é escrito em pedra, as coisas podem ser bem diferentes, como inclusive vem sendo, tá? E, mais uma vez, lembrando, né, por que isso aqui é importante para os nossos investimentos? No qual passado eu falei lá da piscina, da caneca e do balde, né? A piscina é o nosso patrimônio, a caneca é o quanto a gente vai adicionando, né, de investimentos e de riqueza nesse patrimônio, e o balde é o quanto a inflação vai tirando, né? Uma caneca para encher e um balde para tirar. Então, a gente tem que estar de olho na inflação, sim, para saber se realmente a nossa piscina está ficando cada vez mais cheia. Se eu não estiver conseguindo ganhar daquele balde, eu não tô, por mais que eu esteja ganhando alguma coisa, eu ainda estou perdendo lá na minha piscina. Então é importante estar de olho na inflação por causa disso, para a gente poder ganhar dela, né? E aí sim ter um ganho real no nosso aumento de patrimônio, no nosso aumento de riqueza. Tudo? E para terminar, né, como de costume, as nossas curvas de juros, né? Agora, mais uma vez, colocando naquele padrão em que as curvas mais escuras, né, nos tons mais fáceis aí de ver, são aquelas mais recentes. Então a gente vê aí que até na última semana ela baixou, né, em relação à semana anterior. Então a gente está assim estabilizando, pelo menos a gente vê várias semanas aqui ela só subindo, tendo um deslocamento paralelo aqui para cima. E agora a gente vê que ela está estabilizando mais ou menos nesse patamar aqui há mais ou menos uma semana, um mês. Tá vendo que está tudo até bem juntinho aqui em cima. Então, mais uma vez reforçando, né? A gente continua com aquela boa janela para quem quer fazer aplicações na renda fixa, né? Estamos com taxas bem interessantes. À medida que a convergência, né, da inflação, isso aqui realmente aconteça, essa janela ela deve se fechar, então a gente deve perder um pouco dessas taxas aqui mais para frente. Então continuamos tendo que aproveitar esse momento para poder fazer as aplicações, igual quando, por exemplo, né, o Garran também fala que quando a bolsa cai a gente enxerga oportunidades, né? A gente não enxerga só que estamos perdendo, mas é claro, tem que saber fazer isso. E como que você que talvez não saiba, não tem experiência, né, e precisa de ajuda para poder fazer isso aqui, fazer essas aplicações, tanto na renda fixa quanto na renda variável, em outros tipos de investimentos, você busca ajuda com pessoas como nós aqui, né, na nossa empresa aqui, a iPlan. Então vai lá na iPlan.com.br, vai fazer o chatbot, que é importante para a gente saber o quanto você tem, né, de estômago para risco, se você vai ficar mais para renda fixa, e que tipo de renda fixa, porque existe renda fixa arriscada também, ou se vai mais para renda variável, e aí a gente vai conseguir realmente montar uma carteira para você. A gente não vai pegar nada pronto para um monte de gente, vai falar, não, é essa aqui, a nossa carteira que a gente monta, a gente vai ver o seu perfil, por isso que esse chatbot é importante, mas ele é super rápido, gratuito, e aí a gente consegue montar uma carteira específica para você, para o seu perfil de risco, para os seus objetivos. E para finalizar, a última curva aqui é aquela que realmente dá o ganho real ali, né, acima da inflação. Então isso aqui, veem que os valores aqui são diferentes, né, essa aqui, ó, gira a parte mais escura aqui da curva, gira ali perto do 6,75 até o 10,5, e a outra aqui ela é menor, né, por quê? Porque ela já está descontando uma parte da inflação. Então essa aqui é medida, né, por esses títulos do Tesouro Direto, as NTN-Bs ou Tesouro IPCA, que é o que vai pagar IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é exatamente o que está aqui nessa curva, que assim como a outra, né, está apresentando o mesmo comportamento aí. A parte mais escura está nos patamares altos ali, mas não está subindo mais tanto, né? Parece que está estabilizando aí. Então, mais uma vez corroborando que a janela de oportunidade para poder investir aí na renda fixa continua aberta, continua muito boa, e você tem que saber o que está fazendo, porque não é tão simples assim, só chegar lá e colocar num título de inflação que você vai ganhar mais, porque existem uns pormenores ali que eu já expliquei em outros calls. Não vou me delongar mais nesse, porque eu já até passei do meu limite aqui, mas para comemorar esse dia que as coisas estão diferentes, né, Amanda? Não tem problema. Isso aí, hoje pode. Hoje pode, só um pouquinho.
Beleza, Amanda? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado aí e boa semana para vocês, pessoal. Obrigada, Felipe. Até mais. Até mais. Ixi, deixei ele falando e cortei ele antes. Vamos chamar agora, então, o Felipe Garram para falar de renda variável? A Amanda, ela saca rápido. Com a Amanda, você tem que ser rápido, porque se você não falar tchau logo, você não fala tchau. Tudo bom, Amanda? Vai embora. Tudo bem, e você, Felipe? Esse cenário novo aí? Não tá bonito ainda, né? Tá meio brancão aqui, preto ali, tá faltando assim, digamos que algumas telas ligadas, mostrando toda a nossa atividade, mas a gente chega lá, né? A inauguração do escritório foi na sexta-feira, né? A partir de hoje a gente já tá aqui meia boca ainda, mas a ideia é que com o tempo a gente vai levantar o voo forte por aqui. Muito bem. Bora trabalhar? Bora lá. Então, vamos lá. Vou pedir para você colocar a minha apresentação aí. Já estou vendo ela aqui. Vamos que vamos, então. Bom, seguinte. Eu acho que ele está apresentando com as janelinhas pequenas também, não dá não? No próximo slide? Não, aqui tá a tela cheia. Tá bonitinho? Não, então tá bom. Show de bola. Vamos para cima. Muito bom, vamos lá. Vamos falar do que aconteceu nessa semana passada, que foi uma semana curta, né? O que a gente teve? A gente teve aí todos os índices subindo de uma forma muito homogênea, na casa de 2 e alguma coisinha, né? Índice de consumo subiu um pouco menos, 1,1, as BDRs também não foram tão bem, né? Mas na grande maioria dos setores, tudo em torno aí de 2%, né? Então, já são 2 semanas boas aí para a Bolsa, boas pelo menos no sentido de estabilidade ou de marginalmente um resultado positivo. Quando a gente pega o acumulado no ano, a gente continua enxergando que somente o índice industrial e de commodities, né, o IMAT, que estão no positivo. O índice industrial um pouco acima de 8%, né? Então, são as indústrias de capital aberto na Bolsa. As de commodities aí beirando os 7%, né? E tudo o resto está no lado negativo. O que não nos desanima é o que o Martins falou agora há pouco, né? Essa andada de lado, né, e queda de alguns papéis na Bolsa tem dado oportunidades muito boas para a gente. Por quê? Porque tem empresas cujo lucro está crescendo fortemente e o preço da ação está caindo, né? E isso se dá por conta da aversão ao risco do investidor. Quando está todo mundo avesso ao risco, o que a gente faz? A gente fica mais apetitoso, né? Apetitoso? Não, a gente fica com mais apetite. Então a gente sai comprando papéis que a gente acredita que podem ter um bom desempenho, de empresas que vão ter um bom desempenho. Compra barato, boas empresas, e é assim que a gente tem ganho dinheiro nos últimos anos, legal? Obviamente que a gente está aqui justamente para ajudar os investidores a colocarem uma parte, né, legal do seu capital em renda variável, mas de forma consciente, de forma diversificada e balanceada. E lembrando que a gente não fica dando call de papéis individuais aqui, porque a gente faz isso de forma personalizada. Então, se você quiser investir em renda variável, em renda fixa, conversa com a gente, entra lá no nosso site, faz o Suitability, que a gente vai dar um atendimento personalizado para você. Legal? Olha só, quando a gente olha então o acumulado no ano, é isso que eu tinha mostrado, quando a gente olha o acumulado em 5 anos, a gente se anima, né? A gente vê que não há motivo para perder o sono se você tem uma carteira bem montada. Por quê? Pô, a gente vê que o índice Bovespa, nos últimos 5 anos, entregou algo entre 10 e 15, na casa de 13%. O IMAT, né, que são aquelas empresas focadas em materiais básicos, commodities, né, Vale, CSN, Suzano, Petrobras e assim por diante, Braskem, entregou acima de 30% ao ano nos últimos 5 anos. Então, eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui que bolsa é investimento para longo prazo, é 5 anos para mais, né? Então, aquele capital que você vai usar só daqui 5 anos, daqui 7, daqui 10, daqui 15 anos, é que deve ser um capital alocado em renda variável. Legal? Muito bom. A gente teve aí o setor elétrico, né, como protagonista nos últimos tempos, né? Voltou a chover no Brasil inteiro
e a gente vê um desempenho interessante, né, nas elétricas quando a gente olha para a semana passada. Então, o que acontece? A gente tem aí alguns papéis subindo aí na casa de 5% a 7%, né? 3,5%, 4%. Então, de um modo geral, uma semana positiva para as elétricas e é uma espada na cabeça que vai saindo, né? Vai saindo de lá a espada. Por quê? Porque a gente vê que essa crise hídrica talvez não aconteça nas proporções que eram esperadas. Uma outra coisa, como o Martins já mostrou para a gente, é que a taxa de juros ela tende a se acomodar à medida que a inflação seja controlada. E setor elétrico, setor imobiliário, são setores sensíveis ao aumento da taxa de juros, né? Então, isso deve alavancar bons potenciais de ganhos para algumas das empresas, tanto do setor elétrico quanto do setor imobiliário. Legal? Quando a gente olha o acumulado no ano, tem muita coisa boa e tem alguns calls que a gente fez, que a gente utilizou, CEMIG é um deles, Taesa é outro deles. Gostaria de dizer que Energisa é um deles, mas não é. Energisa a gente não indicou. A gente indicou algumas outras que estão aí na parte de cima, né? 2 exemplos são CEMIG e Taesa. Celesc também. Celesc é uma baita empresa que a gente tem em carteira já há um bom tempo. Legal? Muito bom. Quando a gente olha, né, para o ano como um todo, a gente percebe que, Heringer continua sendo a nossa fonte de felicidade, né? Um papel indicado por nós, assim, retorno acima de 700% no ano, e a gente acredita que ainda tem um potencial interessante. De novo, não é uma indicação, isso depende muito de como está formada a sua carteira, né? Ferbasa é um outro papel muito interessante aí que já entregou 192% no ano. Quando a gente fala da semana, né, o que vem pela frente, o que já veio, né, a gente vê essa notícia interessante que fala sobre as ações da PDG, né, as ações da PDG. Essa notícia ela é um pouquinho tendenciosa, né, que fala que a ação subiu 95% depois que a construtora saiu da recuperação judicial. Um papel que ainda tem uma liquidez muito baixa, né? Então a gente não sabe até que ponto isso é valor percebido pelo mercado, mas o fato é que nos últimos anos a gente tem tido resultados muito interessantes com empresas que fizeram um bom plano de recuperação judicial e saíram dessa condição. Alguns exemplos são Fertilizantes Heringer, outro exemplo é a Dexus, né? Antiga GPC Participações, então um papel que só deu alegria para os seus acionistas saindo da recuperação judicial, um plano de recuperação muito bem feito. Eternit é um caso semelhante, deu muito dinheiro para os acionistas que apostaram numa boa recuperação que realmente aconteceu. E assim por diante, né? Então são cases que nos fazem olhar com carinho para as empresas que entram em recuperação judicial, cujo preço fica muito baixo. E aí, o que acontece? A gente observa, vê aquelas que estão fazendo a lição de casa certinho, quem está fazendo a lição de casa certinho vai sair dessa condição e lembra que valorização no preço de ação é mudança de expectativa. A expectativa que o mercado tinha era uma expectativa de uma empresa em recuperação judicial, portanto, não uma expectativa muito boa, né? Afinal de contas, ela não está na plenitude das suas operações, gerando caixa, gerando resultado para o seu acionista. Quando um plano ele é bem estruturado e bem executado, essa realidade muda. E aí o valor da empresa ele sai de um patamar e vai para um patamar muito acima. Se você quiser saber mais, não deixe de entrar em contato com a gente. Eu volto a dizer, esse é o tipo de recomendação que a gente só dá de forma personalizada. Por quê? Porque, ao contrário do que tem se feito na internet, existe uma legislação, uma regulamentação da CVM a esse respeito. A gente não deve sair indicando papéis de renda variável com risco à torto e à direito sem conhecer o perfil do investidor, né? Então a gente trabalha com muita seriedade isso. Se você quiser ter os benefícios de investir com seriedade, não deixa de procurar a gente, beleza? Muito bom. No cenário externo, né, a gente teve uma notícia da desaceleração do PIB da China, isso afeta a economia mundial como um todo, isso pode trazer uma dificuldade maior do crescimento no valor das bolsas no mundo inteiro e, portanto, no Brasil. É bem verdade que aqui no Brasil o cenário político ele tem trazido tanto ruído que parece que
essa notícia da China ela apita menos do que apita, por exemplo, o que tem acontecido aí na CPI da Covid, né? Tá acabando essa CPI, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, então o PIB desacelerou para apenas 4,9% lá na China, né? Ele vinha na casa de 7,9%, se esperava uma queda, mas não uma queda tão grande como veio, né? Isso se deu por algumas questões, né? Condições de crédito do setor imobiliário, a gente tem o caso da Evergrande, né? Que trouxe muito ruído para o mercado, então a China deu uma apertada nas condições de crédito lá, isso realmente vai segurar PIB, não tem como fugir disso. E regulamentação contra a poluição também tem segurado um pouco o crescimento, principalmente do mercado de construção civil e outros mercados de materiais básicos lá na China, né? Então isso já era até certo ponto esperado, mas caiu mais do que se esperava. Legal? E um outro ponto que a gente tem que falar é o aumento no preço do Bitcoin. Bitcoin atingindo aí recorde histórico, 62.634 dólares, né? E a gente fica nessa expectativa em relação à regulamentação das criptomoedas e o seu desempenho ao longo do tempo aí nos próximos meses e próximos anos. Beleza? Muito bom. É isso, dona Amanda. Era isso que eu tinha para compartilhar com o pessoal aí. Muito bem. Muito obrigada, Felipe. Dessa vez eu vou esperar você dar tchau antes de tirar você. Eu vou falar tchau rapidinho, porque eu sei que você é rápida no gatilho aí. Aqui, bobeou, você passa fogo. Então, até mais. Valeu, tchau, tchau. Até mais, Felipe. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora falta a gente falar com o Eduardo Tavares, né? Vou chamar ele aqui para falar sobre fundos de renda com a gente. Fundos. Cadê você? Estava com a câmera mutada aqui para não acontecer nenhum acidente. Eu sou o rei das presepadas ao vivo, então vamos concentrar aqui. Bom dia, Amanda. Tá certo. Bom dia. Bom dia para o pessoal que está assistindo a gente. Então, hoje vamos falar de fundos de investimento, como toda segunda-feira a gente faz por aqui. Eu vou pedir para você colocar, por favor, a minha apresentação aí. Coloco. Prontinho. Muito bem, deixa eu passar aqui para ela. Vou pegar aqui meu apontadorzinho para a galera ver em que região do slide eu estou lendo. E a gente vai falar hoje sobre um fundo multimercado, um fundo de uma gestora que eu gosto bastante e que eu nunca falei aqui. Resolvi trazer, é o primeiro fundo da Adam Capital sobre o qual eu vou falar. E é um fundo multimercado de um gestor que já tem bastante experiência, né, no mercado de gestão de ativos, né, já passou por várias casas, a gente vai ver um pouquinho aqui da história dele. E é um gestor que, não sei se você se lembra, Amanda, o pessoal que está assistindo, enfim, na semana passada eu li algumas cartas, resumi algumas cartas de gestores, né, de fundos multimercados, com aquilo que eles estão pensando aí até o fim do ano e ano que vem, né. E uma das coisas comuns aí a esses gestores foi o fato de que alguns deles enxergam, se eu não me engano, de todos que eu li, praticamente todos eles enxergam boas oportunidades na Bolsa Brasileira. Trouxe aqui um gestor que pensa um pouco diferente, né? Então vamos lá, né? Estou falando da Adam Capital, é uma gestora carioca, começou em 2016, né? E esse fundo, o Adam Macro Strategy 2, ele é um fundo que começou em 2017, né? Então um ano depois da fundação da gestora. Quem faz a gestão, o responsável geral pela gestão, é o Márcio Apel, é um gestor já bem conhecido, né, do mercado, um gestor que está sempre dando entrevista, ele é muito procurado aí pela imprensa para comentar, é um gestor que entende bastante do mercado. Eu já vi o Márcio Apel falando em vários eventos, ele participava sempre do Value Investing, né, que é um evento já bem consagrado aí no mercado financeiro, que fala sobre investimento em valor, né? Então a proposta aí do investimento em valor é você procurar empresas que estejam subavaliadas, né? Mas normalmente empresas que ainda não estão no seu pleno potencial, porque os fundos eles investem nas ações dessas empresas e eles investem num volume grande o bastante para dar direito a uma participação mais ativa no conselho da empresa, né? Eles colocam alguns profissionais da equipe
para atuar como conselheiros da empresa, para ajudar a empresa a destravar valor, como eles falam no jargão aí do Velho Invest, né? Liberar potencial, liberar o valor. Então, eles acham empresas muito boas, eu estou batendo aqui no notebook que está balançando a câmera, eles acham empresas boas, mas que ainda não destravaram o potencial, eles aportam, né, compram ações dessas empresas num nível relevante, né, porque você sabe, toda vez que você compra uma ação de uma empresa, você ganha direito a votar, né, se for uma ação ordinária, naturalmente, você ganha direito a votar nas assembleias, participar mais ativamente da vida da empresa, dando ali a sua opinião, o seu voto nas decisões. Claro que o seu voto vai pesar mais, tanto mais você tiver ações ordinárias da empresa. Os fundos adquirem uma participação relevante e aí começam a influenciar na empresa, né? E ajuda a empresa, então, a destravar valor e, obviamente, eles vão lucrar com isso que eles estão comprados nas ações das empresas. Mas só um resumo aí da filosofia de Value Invest, né? O Márcio Appel, ele tem 20 anos, um pouquinho mais aí de experiência no mercado financeiro, ele já passou por casos aí como a gestora de recursos do Banco Safra, ele já foi também o responsável pela asset do Santander, então um gestor bastante experiente e lá nos primórdios ali, um pouco mais de tempo já, ele passou pela tesouraria do Banco Bozano Ciclos. Então o Márcio Appel, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre qual que tem sido a visão dele para esse fundo e para o mercado brasileiro, mas vamos lá. Falando especificamente do fundo, é um fundo que tem taxa de administração de 2% ao ano, nada de novo por aqui, performance 20% também, sobre o quê? Sobre o CDI, tá? Então, aquilo que passar de 100% do CDI, sobre esse excedente vai ser cobrada essa taxa de performance de 20% ao ano. Aplicação mínima, aplicações adicionais mínimas e o saldo mínimo que você pode deixar lá no fundo, todos eles R$5.000. Tá? Então, é um fundo que tem um ticket um pouquinho mais alto do que os fundos que eu normalmente trago aqui, mas é um fundo interessante, né? Para aqueles que tiverem um perfil adequado. Esse fundo ele é aconselhável para um investidor de perfil moderado, né? E no começo da faixa do moderado, você vai ver que a volatilidade dele, daqui a pouco eu vou mostrar, ela fica em torno aí de uns 5%. Esse fundo é um fundo que o investidor tem que aplicar visando o longo prazo, né? Ele não, de jeito nenhum, em hipótese alguma, pode ser um fundo em que você vai aplicar recursos dos quais você pode ter que dispor a qualquer momento, né? Por quê? Porque você tem que esperar 31 dias, desde o dia em que você pede o resgate até o dinheiro cair de fato na sua conta de investimento lá da corretora, você tem que esperar 31 dias, e se você estiver desesperado e precisar realmente do dinheiro, você tem que pagar um pênalti aí, uma taxa de saída antecipada, né? Se você precisar do dinheiro antes dos 31 dias, aí você paga 10%, né, sobre o valor do resgate. Então é uma penalidade aí um pouquinho mais pesada, justamente para desincentivar as saídas antecipadas. O investidor tem que pensar bem ao aportar recursos nesse fundo, que não pode ser um dinheiro do qual ele vai precisar a qualquer momento. Normalmente os fundos fazem isso porque eles investem em ativos e também pelo tamanho do patrimônio do fundo, não é uma ação simples organizar um pedido de resgate, né? Então você imagina, tem pedido de resgate todo dia, centenas, né? Esse fundo tem mais de 1.000 cotistas, bem mais de 1.000 cotistas, então você tem bastante pedido de resgate normalmente, né? E aí o gestor ele tem que gerenciar esses pedidos de resgate, ele vai precisar mexer na carteira, comprar e vender ativos ali, mantendo a proporção de ativos que ele considera ideal na carteira, mas ao mesmo tempo dando vazão aí para os pedidos de resgate. E isso leva tempo, por isso o fundo pede 31 dias para que você consiga resgatar o seu dinheiro, e se você realmente estiver precisando, não tiver outro jeito, você vai pagar essa punição de 10%. Então, para o investidor ficar atento, né? Não é um fundo de liquidez, em hipótese alguma, até pelo risco que ele oferece para o investidor. O fundo oscila e tudo mais, então não dá para ser dinheiro de curto prazo. O benchmark, como eu tinha falado, é o CDI. Aqui, uma tabelinha que eu gosto sempre de passar, que é a de consistência na gestão, né? Então, o fundo é de 2017, fim de 2017. Até agora, acumulando aí mais ou menos uns 30% de retorno, enquanto o CDI
na casa dos 20% baixo, né? Perto de 20, 24% aí. Volatilidade anualizada de 5,58. Então, ele não é um fundo agressivo, absurdamente agressivo, bem longe disso, né? Mas é um fundo que oferece risco, é um fundo multimercado que vai aplicar em ativos de risco, então é para o investidor aí, a partir da faixa do começo do perfil moderado, né? Ou até um investidor conservador, mas que está pensando mais em longo prazo. Relação entre meses positivos e negativos, a gente tem aqui 33 meses de desempenho positivo e 18 de desempenho negativo. Em relação ao CDI, né, quanto tempo o fundo está rodando acima do índice de referência? 27 meses. E 24 meses ele ficou abaixo, né? Então pegou uma fase difícil aí o fundo. E ele tem um índice de Sharpe em 12 meses de 0,63, né? Então, olhando exclusivamente para o índice de Sharpe, é um índice de Sharpe razoável, ele é positivo, né? Como tem que ser. Fundo de índice de Sharpe negativo a gente nem olha. Mas já trouxe aqui fundos que têm um índice de Sharpe melhor. Mas esse fundo ele tem uma expertise de gestão que torna ele interessante, né? Toda a equipe envolvida na gestão. Aqui, rapidinho, só um gráfico de desempenho, né? Ele rodando aqui acima do CDI. E aqui um pouquinho da carteira desse fundo, né? Como é que esse fundo está? Isso aqui são dados de maio desse ano, tá? São os dados mais recentes que foram abertos, né? Então, isso aqui é uma tela do site Mais Retorno, ferramenta de comparação de fundos, que eu gosto de usar, né? Muito simples, muito fácil de usar, posso falar dela, de repente, mais para frente, num outro call. Então, a gente tem aqui como principais posições da carteira, né? Ações, 10% da carteira, investimento no exterior, 17% da carteira, e o resto está em aplicações conservadoras, operações compromissadas e títulos públicos, né? Então, aqui essa parte aqui é a parte mais conservadora e de maior liquidez da carteira. Eventualmente, ali o gestor pode estar olhando oportunidades, então ele defende essa parte um pouco maior da carteira, então ele é um fundo que tem um viés um pouco mais conservador. Pode ver aqui que daquilo que está em risco de fato, né, a gente tem aqui 17% de investimento no exterior, então ele aplica num fundo no exterior e esse fundo no exterior ele aplica em ações, principalmente do mercado americano. E o Márcio Apel, ele recentemente deu umas entrevistas dizendo do otimismo dele com relação ao mercado americano e eu não diria que é um pessimismo com relação ao mercado brasileiro, mas um olhar aí de que provavelmente a gente não vai ver nada de muito diferente do que a gente tem visto nos últimos 15 ou 20 anos. Então, alguns destaques aí do que esse gestor está pensando, né? Primeiro, ele deixa claro que ele acha um exagero pessoas que falam que o Brasil pode se tornar a próxima Venezuela, né? Então, na verdade, não. E ele disse que o Brasil já passou por outras crises e o Brasil, palavras do Márcio Apel, o Brasil não acaba, o Brasil continua, mas sem empolgação, né? Então, ele diz que ele enxerga um potencial aí de voo de galinha, um jargão comum aí da gente usar, falando de crescimento econômico. O voo de galinha não voa, né? Galinha, no máximo, dá aquelas decoladas e pousa. Então, é um crescimento que tem os seus picos modestos e depois passa por uma fase de desaceleração, nada muito empolgante, né? Mas também nada catastrófico. Essa é a visão dele aí para o Brasil. Isso aqui é uma aspa dele, ele falou de fato isso, eu trouxe aqui ipsis literis, né, aquilo que ele disse, vamos continuar sendo a meia boca que sempre fomos, com crescimento mais ou menos. Visão do Márcio Apel, gestor do Adam Macro Strategy 2, né? Então, sem muita empolgação com o mercado brasileiro. Ele disse não enxergar muitas oportunidades interessantes na Bolsa Brasileira, não olhando só isso, né, não olhando isso em si, mas comparando com as oportunidades que ele julga ter um risco menor na Bolsa Americana. Então, ele prefere hoje olhar para o mercado de ações americano. Aqui no Brasil, as duas principais posições do fundo em carteira são Vale e Petrobras, por ele julgar, enfim, que são empresas grandes produtoras de commodities, né, minério e petróleo. Então, ele entende que
o momento é propício para investir nessas empresas. O fundo, ele teve uma fase complicada nas 2 últimas semanas, ou um mês mais ou menos, por causa das notícias envolvendo a China, né, e aquela empresa Evergrande, e o temor de que se essa empresa tiver realmente problemas que não possam ser solucionados, né, e realmente quebrar, isso pode contaminar toda a economia chinesa e enfraquecer a demanda, por exemplo, por minério, né, e a Vale tem na China aí o seu principal parceiro comercial, né, exporta muito para a China, então isso pode prejudicar a Vale. As ações da Vale tiveram um desempenho bem prejudicado aí por conta dessas notícias e o fundo automaticamente sofreu em função disso por ter bastante Vale na carteira, como eu disse, Vale e Petrobras as principais posições. Então o Márcio Apel diz, tirando Petrobras e Vale, para que quebrar tanto a cabeça, para achar coisas com menos risco no Brasil, se tem tanta oportunidade no mercado internacional. De novo, frisar bem, é a opinião do gestor, né? É como ele está vendo. Por que é importante a gente trazer isso aqui? Porque se você vai aplicar nesse fundo, em última análise, você está comprando a visão desse gestor do mercado. Então é legal saber o que o gestor pensa, né? Para você saber qual vai ser o destino aí do seu patrimônio. Quando você aplica no fundo, o gestor vai usar para comprar ativos, né? Então, como que o gestor está pensando? O que vai ser feito com o seu dinheiro? É importante conhecer isso, tá? Então, ele tem otimismo com as bolsas dos Estados Unidos, ele entende aí que no mercado americano tem uma perspectiva de crescimento maior, com inflação sob controle, o que ele não enxerga aqui para a economia brasileira. Em termos de valuation, ele gosta muito dos valuations das empresas americanas. Ele diz que tem algumas empresas de tecnologia que estão descontadas além do que deveriam estar. Então, tem boas oportunidades nos Estados Unidos, principalmente no setor de tecnologia. Pegando todos os fundos do multimercado da casa, cerca de 70% dos fundos está em mercado global, maioria mercado americano, então um fundo bem voltado lá para o mercado. E, por último, ele observa que ele enxerga na economia americana menos risco de canetadas do que no Brasil. Canetadas sendo aí, enfim, uma decisão um pouco mais arbitrária de quem tem poder de afetar a economia, né? Governo, enfim, agências reguladoras. Então, tem menos risco de uma decisão arbitrária prejudicar as empresas nos Estados Unidos do que no Brasil. Não está falando nada de muito novo aqui, mas é importante a gente observar. Certo? Então é isso, Amanda. Tá aqui o resumo aí desse fundo, né, para você conhecer o fundo da Adam Capital, conhecer o pensamento do Márcio Apel. Um gestor que eu acho bem legal, é legal entender o que os gestores pensam, né? Sempre que você está assistindo a gente estiver considerando um fundo de investimento, vai atrás de saber quem é o gestor e como ele pensa, né? É importante saber. E se você quer orientações sobre quais fundos são os melhores para investir, quais são os melhores fundos no mercado, vem bater um papo com a gente. Aqui a gente não faz recomendação, mas lá no Tete a Tete a gente faz sim. Faz lá o seu perfil de investidor, vem falar comigo que eu te indico os melhores fundos de investimento para você aplicar seu dinheiro, tá bom? Valeu, Amanda, valeu, pessoal. Até segunda-feira que vem. Até mais, Du. Obrigada. Bom, pessoal, nossos especialistas já passaram o recado. Entre no site, conversa com o nosso chatbot para descobrir o seu perfil de investidor e conversa com a gente, que a gente tem uma boa recomendação para dar para vocês pessoalmente, de acordo com o seu perfil. Então, boa semana para todo mundo. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.